Olá, bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura, e nessa aula de hoje eu vou explicar aqui, dando sequência, nessa série de aulas de como realizar essa pintura da Madonna em Oração, ou uma releitura aí do pintor italiano Giuseppe Molteni. Então nessa aula eu vou explicar como fazer essa parte do tecido da cabeça, Te agradeço aí desde já a sua presença e vamos embora para a aula. Antes de mais nada, para começarmos a realizar uma pintura, a gente precisa pensar em quais pincéis que vamos utilizar. Eu tenho aqui basicamente 3 tipos de pincéis que eu vou utilizar para essa pintura. São pincéis redondos, lembrando que não precisa ser necessariamente as mesmas marcas que utilize, mesmo formato, pode ser marcas semelhantes e similares. Eu tenho aqui a Condor, a série 4415, um pincel número 6 e um 12. 4415 são aqueles pincéis redondos com cabo um pouco mais comprido, que essa parte aqui é cinza, parece que deixa o pincel um pouco maior. E tem o pincel aqui também da Condor, só que do cabo branco, esse pincel é muito bom. Ele é a série 411, esse é o número 8. Então são pincéis redondos. Outros pincéis que eu vou utilizar também, esses aqui vão ser para o preenchimento. São pincéis da Condor também, só que são pincéis chatos. Uma cerda um pouco mais grossa, mais rígida, Ela não é mais grossa, ela é fina a cerda, mas ela é mais cheia, Falei errado aqui, seria o termo ideal, são cerdas mais cheias, são ideais para preenchimento de uma primeira etapa. A série é 4416, daí eu tenho o número 6, 10 e 14. Lembrando que os números dos pincéis vão ser de acordo com o tamanho da tela, Então, pincéis chatos, pincéis redondos e pincéis chatos também, só que esse aqui é de outra marca, São pincéis da Tigre, são pincéis mais finos do que os que eu mostrei anteriormente, por isso são mais suaves, São mais leves. O pelo de Marta também é um pelo bem macio, E essa série é a série 141 da Tigre. Aqui números diferentes, Provavelmente um 10, um 12, um 14 e um 18, conforme o tamanho. Então esses foram os pincéis, a apresentação dos pincéis que eu vou aí utilizar. Depois dos pincéis, a gente tem que pensar num meio de diluir a tinta, caso seja necessário, e até mesmo limpar o pincel. O que eu utilizo para isso? Um medium. Aqui eu tô com o medium já numa vasilhinha, pode ser um godê, ou pode ser aqui eu uso aquela forminha de empadinha, Acho que até uma tampa de garrafa, assim, uma garrafa um pouco maior pode ser usada. Esse medium eu já deixo misturado aqui, meu vidrinho tá bem sujo já. É a mistura de óleo de linhaça com terebentina meio a meio. Então, bora para a pintura, A espátula de aço. A espátula de plástico não é muito legal de se trabalhar com ela, Uma espátula de aço seria o ideal. E aí eu começo a preencher, vou demonstrar aqui como eu utilizo o medium. Eu faço isso, encosto o pincel, E aí até tiro o excesso de vez em quando. Isso é quando eu precisar utilizar. E quando eu precisar trocar de cor, o que eu vou fazer eu tenho um trapo aqui, um tecido velho. Então vamos supor que eu estou pintando aqui a cor escura, Vou preencher aqui os valores mais baixos. Eu quero trocar de cor e vou para uma cor mais clara. Aí eu limpo o excesso da tinta e molho o pincel no medium, Vou pôr na cena aqui. Se eu molhar o pincel no medium, eu já não vou chacoalhar o pincel lá, que eu vou sujar todo esse medium, E aí eu limpo o excesso aqui, não precisa lavar. E aí eu pego aqui a tinta, a cor mais clara e continuo pintando. Por que tem essa recomendação? Porque eu vejo esses problemas acontecendo, Que eu vou começar a preencher os escuros e vou falando sobre esses problemas que vão acontecer. Inicialmente eu preencho todos esses escuros, Já buscando colocar o escuro e o segundo mais escuro e o terceiro quando for necessário para ir criando os degradês, Essas questões assim sobre a técnica, que envolve aí o modo de se pegar os diluentes, por exemplo, é importante ficar atento a isso, porque surgem 2 pequenos problemas. E aqui eu vou aumentando o azul também nas cores à medida que eu vou tendo a necessidade de uma cor mais pálida.
É claro que por mais que eu tenha trabalhado nos detalhes da cor na aula anterior, eu preciso ainda, né, fazer pequenos ajustes à medida que eu for preenchendo. Então, vamos ver se dá para fechar aqui o raciocínio agora. Sobre o medium, eu tenho que pensar o seguinte: se eu colocar muito medium, vou diluir muito essa tinta e isso não vai ser legal. O excesso de medium, né, na tela, ele é meio que prejudicial, né? A tinta não vai preencher muito bem. Então é preciso usar com cautela quando for necessário. E outra coisa sobre a limpeza dos pincéis. Por que então você não coloca aí uma água rasa para lavar esse pincel, uma terebintina, ou sei lá, tem gente que usa querosene, tem gente que usa gasolina, não sei. Por que você não usa um diluente assim? Ou thinner, né? Porque são líquidos muito abrasivos e não tem esses líquidos na constituição da tinta. A tinta é feita de tinta a óleo, então se eu ficar mergulhando muito o pincel em diluentes e usando, acaba que eu vou levar esses diluentes para a tela, né? Para a pintura. Então eu evito. E outra, ficar lavando, acho que essa é uma das questões principais, né? Porque por mais que a gente utilize mediums, a gente não coloca os mediums direto na tela com muita quantidade, né? Isso aí não tem muito risco disso acontecer, mas é só um alerta. Mas uma questão importante é sobre ficar lavando o pincel com água rasa, por exemplo, ou EcoSolve, ou thinner, seja lá o que for, durante a pintura. Isso faz com que as cerdas dos pincéis fiquem abertas, né? Que elas façam assim, fica assim, né? Ao invés de ficar juntinhas, elas fazem assim. Então isso não é legal para pintura. E assim, a gente não consegue determinados efeitos com o pincel com a cerda muito aberta, né? A gente tem um termo aqui em Minas que a gente fala esgarçado, né? Como é que vocês falam aí na sua região? Quando o pincel está estragando assim, está abrindo as cerdas, né? Está ficando bem bagunçado. Então a gente tem esse termo esgarçado. Então só tomar cuidado nesse sentido. Bom, chega de falar demais, né, sobre material, já está dada a dica aí. Voltando aqui na pintura, o que eu fiz? Apliquei todos os valores baixos, sem receio, né? À medida que eu vou avançando para os próximos, né, dificilmente eu pego um tom pronto e levo para a tela, eu vou fazendo pequenas misturas com as outras partes, com outras cores, né? Porque às vezes é assim, vamos supor que eu quero deixar uma cor um pouco mais alaranjada, então eu pego esse valor e coloco mais laranja nele. Do mesmo jeito, pode ser o contrário, né? Às vezes eu quero a cor mais saturada, então eu acrescento azul. Daí a importância de estar o tempo inteiro trabalhando a respeito, pensando no raciocínio das cores, né? Eu vou trocar para um pincel menor. Se você aí não tem assim alguns conhecimentos prévios sobre cores, eu tenho aqui no canal uma playlist só que trata sobre isso, né? A playlist é chamada de Teoria das Cores, mesmo, se eu não me engano, e tem uns 3 vídeos que são bem básicos assim para que a gente possa realizar as pinturas, né? Tratando as cruzes cromáticas, tratando dos cinzas cromáticos e de como fazer e compreender o círculo cromático. Isso aí é o básico, é o beabá da pintura. Aqui eu já começo a colocar um pouco de luz refletida, que é aquela voltinha do tecido, né? Que está no final aqui, no encontro entre dois escuros. Para isso eu troquei para um pincel menor e vou fazendo essas misturas, né? Assim, e sempre conservando as partes mais claras para o final. Para o final, assim, esse é um ponto também que eu vejo que acontece de bastante problemas, né, na execução da pintura. Que às vezes o aluno, até eu nos meus primeiros quadros, fazia muito isso, né? Eu vou pintando o escuro e não me dou conta que por exemplo, não preenchi todos os escuros e já vou caminhando para os mais claros. E isso faz com que o pincel se suje com as cores claras. E se eu for
pintar aqui as cores escuras, se o pincel tiver um pouco sujo dessas cores claras, o escuro não vai ficar tão escuro, vai ficar meio cinzento, meio opaco, meio pálido, então é melhor ter cautela. Macete aqui, ó, truque, né? Uma dica importante na pintura de tecidos. No encontro das dobras, geralmente quando tem uma dobra, tem uma sombra da própria dobra, né? A gente fala de sombra própria, e tem a sombra projetada. Vou dar um exemplo aqui na pintura. Essa sombra que está aqui por trás é uma sombra projetada, porque, né, o tecido passou na frente do outro e jogou aquele para trás. E aí interrompeu a jornada da luz, a trajetória da luz aqui, essa parte ficou escura. E essa parte aqui também é escura porque é a sombra do próprio tecido que se arredondou. Agora, perceba que eu deixei um filete ali entre as duas sombras, a sombra própria e a projetada. Esse é um dos grandes, né, macetes, vamos dizer assim, uma das grandes coisas importantes quando se trata de pintura. Deixar o espaço aqui da luz refletida, que é uma cor ligeiramente mais clara. Agora, só tomar cuidado para não confundir, para não interpretar essa cor de forma diferente. Lembrando que você pode pegar a cor aqui, chegar perto lá da imagem para comparar, ou então dar uma carimbada lá, usar um visor, né, que é um papel com um pequeno furo para comparar as cores, ou então olhar com o olho entreaberto, né, fechar um pouco os olhos, a imagem fica embaçada, e não se deixar levar pelo senso comum, né? Porque dificilmente a gente pensaria que um tecido branco, né, ficasse tão escuro. E pior que fica, porque na sombra, né, não chega a luz nele. Ó, coloquei um tom mais claro. Apesar de eu estar sempre conversando aqui, tentando abordar alguns pontos importantes, eu tenho que ficar o tempo inteiro atento. Cada pincelada que eu dou, né, era até interessante se tivesse uma segunda câmera para filmar meu olho. Né, a minha cabeça não mexe, eu procuro não mexer a cabeça, mas eu procuro colocar, por isso que eu coloquei a imagem e a pintura, né, o mais próximo possível, de forma que eu consiga olhar para uma e para outra sem mexer a cabeça, né, sem movimentar aqui a parte da cabeça, para não perder o foco, né? Tá? Preenchi dessa parte dos mais escuros. Então você vê que eu utilizei basicamente só os 3 últimos tons e comecei a entrar no quarto valor aqui. A partir de agora eu já começo a entrar no quarto valor. E sempre assim, ó, colocando a tinta na tela e fazendo uma comparação. Nossa, está muito pro lado de marrom, está muito pro lado de vermelho, vou pôr mais azul, vai ficar mais cinza. E aí eu venho deixando um pouco mais cinza. Nossa, mas está muito escuro, gostaria mais claro, pega o próximo valor e mistura com ele. Não vou pegar aí o próximo valor sozinho. Então, quando a gente fala de degradê, a transição ela tem que ser sutil. Então, quando eu digo que vou preencher esse mais claro, eu não pulo desse valor para o próximo. Eu pego os dois juntos primeiro, aí depois dos dois juntos eu pego só ele. Por isso que é interessante ter à disposição das tintas continuando, né? Tipo, seja numa vertical, seja numa horizontal, seja numa diagonal, mas em sequência, porque isso facilita muito o raciocínio. As tintas colocadas de forma muito desorganizada, é difícil da gente estabelecer assim, uma continuidade, né? Então, isso é um fator importante. E sempre dando uma mistura com o próximo, com o valor anterior, né? Então sempre uso o pincel bem de leve, com pinceladas curtas. Nada de esfregar, né? O pincel muito forte na tela. Eu costumo dizer para os meus alunos sempre, né? Ó, esfregar, gente, só tênis encardido, né? E tapete encardido. E olha lá, né? Acho que nem isso. Mas para pintura é mais leveza e suavidade. Inclusive eu vou fazer aqui uma divisa, que às vezes a gente tem que tomar cuidado para não pintar assim.
assim que eu falo, é deixar a divisa entre um tom e outro. Eu já ponho a cor e aí à medida que vai terminando a tinta, eu já vou esfumando. Ou então, mesmo se a tinta do pincel não acabou, desço no pano, tiro o excesso, né, para colocar outra cor. Aqui eu estou pondo um pouco mais de cor para demonstrar. Tá, desço aqui, tiro o excesso e venho com o pincel sem tinta, bem de leve, passando no meio das duas cores. E assim, quando tem pequenas alterações, igual no modelo aqui, tem pequenas variações de mais escuro, mais claro, né? E são pequenas, de fato, são variações bem mínimas. Então eu posso fazer aquela cor base, né, em degradê, e depois por cima vai ter uma próxima etapa aqui onde eu vou dar acabamento, onde eu começo a preencher, a detalhar as cores, né? Detalhar onde vai ficar cada pequena mudança que não tem nesse degradê inicial, né? O branco aqui é uma tinta que às vezes ela é muito pastosa. Se você vê que está muito pastosa, põe a pontinha do pincel no mídio, bem pouquinho. Quanto menos mídio, quanto menos óleo de linhaça for junto ao branco, melhor, né? Até porque, né, quanto mais óleo a gente põe, mais rápido pode acontecer o amarelecimento, o amarelamento, né? Seria amarelamento ou amarelecimento? Bom, não sei. Mas mais rápido seria o amarelecimento. Esse amarelado que vem com o tempo, né? E evitar também o excesso da quantidade de tinta, pelo fato que se tiver muita tinta, fica difícil fazer a transição, fica difícil fazer o degradê. Então eu busco colocar nem muita e nem pouca tinta. E sempre eu vou deixando os espaços para transições, né? Se tiver uma área, por exemplo, que é uma área que tem algumas manchas escuras, igual que eu tenho uma pequena mancha escura, não é tão pequena assim. Se ela não é tão pequena assim, eu já tenho que usar um pincel menor e já deixar o valor dessa cor já preenchido. Então daí eu tenho essa maneira, né, de preencher já buscando desenhar, né? Eu não preencho de forma aleatória, né? Eu vou buscando trabalhar com o pincel de forma como se eu estivesse desenhando. Então o fato de ter passado por aquele reconhecimento da forma, tanto no desenho linear quanto no sombreado, agora me auxilia muito. Nesse momento eu já conheci bem as cores, né? Eu já fiz uma boa análise dos valores, das transições, dos degradês, então fica um pouco menos difícil realizar a pintura quando eu já passei por os processos de observação, né? Bom, aí já está praticamente fechando em uma parte, sempre esses degradês, né? Fazendo uma transição sutil. Lembrando que essa é uma estrutura de base, onde eu busco fazer o mais próximo possível. Contudo, tem alguns momentos que eu vou ter que ajustar um pouco a cor para mais ou para menos, né? Bom, já que está chegando nessa etapa de preenchimento e que tudo que foi passado aqui vai ser repetido aqui nessa parte, o que vai mudar aqui nessa parte vai ser que às vezes, vou preencher um pouco aqui, boa parte dessas outras áreas, a gente vai trabalhar com branco praticamente puro. Então eu molho, lembrando, eu molho o pincel no mídio bem, encharco bem nesse caso, ó, tá bem encharcado, ó, tá até pingando, ó. Deixa eu pôr na cena aqui, ó, até pingando, né? E de novo saiu da cena, né? Agora sim, até pingando de óleo, né? E aí limpo o excesso. Aí dessa forma é um jeito que eu tenho de limpar o pincel de forma que ele fique bem agrupado, porque o óleo ele mantém as cerdas agrupadas. Se eu tivesse limpado com a teribentina num caso desse, aí a cerda já começaria a abrir aqui e não ficaria aquelas cerdas tão comportadas, né, tão agrupadas. E aqui eu vou usar basicamente, ó, o branco puro. Quando chegar em áreas maiores, aí eu posso usar um pincel maior.
sem receio, né? Porque senão vai ficar demorando muito a preencher. E essas áreas que são assim, muito grandes, é interessante usar um pincel maior mesmo. Assim, conforme o tamanho da área, né, a gente vai trocando. E se eu tenho áreas médias, eu uso o pincel médio. Agora, como eu havia comentado no momento lá de preencher, de preparar as cores, né? À medida aqui que eu avanço para essa parte do lado esquerdo do rosto, que são tons mais cinzentos, eu preciso aumentar um pouco mais a quantidade de azul. E lembrando, né, a gente pode pintar e só olhar esse modelo e achar que está legal, ou posso ir lá e comparar, chegar perto ou até de uma forma mais específica, dar aquela carimbada para ver se não está saindo muito fora. Parece que ficou um pouco mais frio, né, o valor. Então vou voltar num tomzinho um pouco mais quente e preencher essa parte. E buscando fazer aquele degradê, né? Então aqui um pouquinho mais escuro, à medida que eu vou descendo mais claro. O fato de eu ter feito o desenho com mais atenção, que foi aquele desenho onde eu observei as manchas, por exemplo, aqui no desenho tem uma mancha que faz uma espécie de uma volta, né? Então na hora que eu for preencher, eu vou me atentar a deixar essa volta, porque é um valor um pouco mais escuro. E a transição para o outro é mais claro e um pouco mais quente. Então se eu estava trabalhando com esse valor aqui, né, nesse lugar, eu vou dar um salto para o próximo. Na verdade, não vou pular muito mais claro, porque lembrando, aquilo ali é uma cor clara na sombra, então não é uma cor tão clara quanto parece. E essa mesma cor também tem uma variação, ou seja, embaixo é um pouquinho mais clara, em cima é um pouquinho mais escura. Bom, feito essa etapa de demonstrar tudo em tempo real, o restante agora é repetição. Como tem, né, que preencher uma grande parte, que boa parte é branco, não tem muito o que ser ensinado, e como ainda tem algumas coisas que eu preciso falar sobre o acabamento, que tem uns detalhes importantes aqui na hora das cores, eu vou fazer o restante desse preenchimento aqui naquele modo acelerado e volto a falar com você em tempo real daqui a pouco para explicar mais alguns detalhes aqui para finalizar essa parte do tecido. Então aqui só para ter uma ideia, esse período de preenchimento aqui eu gastei em torno de 1 hora, né? Que foi o tempo normal. Então daí a necessidade de se colocar em time-lapse devido a ser muito longo, né? E eram tudo conteúdos que já tinham sido explicados anteriormente. Pois bem, feita essa parte, até agora eu não utilizei os pincéis de cabo vermelho, ou seja, não utilizei os pincéis de pelo de Marta, que são os pincéis mais macios. Após terminar dessa etapa, a próxima é eu trabalhar com esse pincel assim, ó, de uma forma que eu consiga pressionar o mínimo possível o pincel na tela. Eu vou dando pinceladas extremamente suaves, porque as transições do tecido são suaves, né? Então isso é uma coisa que eu posso fazer ao longo de toda a pintura, né? Ao longo de toda a sequência aqui do que está preenchido, porém com cuidado só na hora de trocar de tons, né? No caso aqui, por exemplo, eu estou preenchendo, passando esse pincel na parte clara. Se eu for passar na parte escura,
aí é preciso que esse pincel esteja mais limpo, né? Então eu tenho que descer aqui no pano, retirar bem o excesso de sujeira para poder passar somente o pincel sem tinta mesmo, né? Só para poder esfumar bem um tom para o outro. Isso assim onde precisar, né? E essa parte de esfumar, eu posso esfumar empurrando alguma cor para cima da outra. Por exemplo, eu gostaria que esse tom aqui ficasse um pouco mais claro. Então eu pego o branco aqui e quando chegar perto desse outro valor aqui, dessa sombra, eu encosto e vou levantando a tinta. E com isso eu vou misturando um pouco e quebrando um pouco a diferença entre um valor e outro. Isso vou fazendo com que fique mais natural, né? Agora eu vou fazer assim, ó, tem alguns detalhes que tem que ser explicados. Eu vou dar um zoom aqui para que a gente possa ver de perto, para que eu possa demonstrar aí mais de perto esse detalhe. Só que antes, quando chegar nessa parte do rosto, eu procurei pintar tomando o maior cuidado com o pincel menor, respeitando o desenho do rosto, né? Então eu vou encostar com o pincel aqui, ó, perto, e empurrar um pouquinho, ó. Tipo, quando estiver chegando perto da linha do rosto, lá eu tiro o pincel, porque isso vai fazer com que fique natural, porque às vezes a tinta não chegou a encostar naquela lateral e assim, quando o meu receio é que quando eu for pintar o rosto, né, o rosto vai ficar uma pequena parte aqui, um friso, um pequeno espaço sem a tinta branca chegar. Então isso aqui eu meio que encosto um pouquinho a tinta branca no rosto e aí depois eu avanço também um pouquinho o rosto no momento que eu for pintar, né, para cima do branco também. Isso é para dar uma sensação mais de profundidade depois. O pincel às vezes deixa umas pequenas marcas, né, dependendo do jeito que a gente vai pincelando. Então vai trabalhando em posições diferentes, ó, puxando para um lado ou para o outro, sempre com pinceladas bem curtas, para fazer esse ajuste. Então vou escolher alguns pequenos pedaços aqui para fazer ajustes e demonstrar como vão ser esses ajustes. Aqui eu tive que dar um pouco mais de zoom, né, de forma que eliminasse a referência da tela, né, para que pudesse dar mais detalhe aqui, né, pudesse ver mais de perto essa parte. Mas eu vou explicar aquilo que eu estou vendo, né, para que você compreenda melhor e veja de perto o detalhe, né, pois isso aqui é preciso ver mais de perto mesmo. Eu vou colocando a tinta, né, o pincel, a ponta do pincel no mid, só para ele ficar úmido, não é para, pode ver que ele está brilhando, né, não é para encharcar o pincel. E coloco um pingo da tinta que eu gostaria. Então aqui eu gostaria de um marrom um pouco mais escuro, então eu coloco esse um pouco mais escuro. E aí, por estar molhado, e é interessante que esse acabamento seja feito ainda enquanto a tinta está molhada, porque me possibilita fazer essas pequenas transições, né? esses degradês, né? Eu coloco um pouquinho da cor, limpo o pincel e venho com o pincel sem tinta, mesclando, esfumando aquela linha que ficou, para que ela fique mais suave, né? Então eu vou criando pequenas separações de cores ou valores, né? Igual aqui, eu estou mudando para ficar ligeiramente amarelado. Então eu não pego o amarelo puro e passo lá, eu pego o amarelo sujo no tom, né, da base e passo suavemente naquela parte. Isso um pouco aqui, um pouco ali também. Onde for um pouco mais escuro, então esses pincéis macios são ótimos para essa parte, né? Um tom um pouco mais escuro. E o legal é o seguinte, se caso eu pôr a cor igual que eu estou pondo, a cor está passando, né? Ficou muito mais escura. Não tem problema assim, né? Desde que eu passe pouco, porque a tinta está molhada. Então se eu for esfumando, ou seja, pegando o pincel e dando pequenas pinceladas a fim de suavizar aquela cor, então eu consigo escurecer, mas não tanto quanto exatamente essa cor que foi colocada, né? Então é um trabalho de
pequenas, né, de acentuar pequenas diferenças para mais ou para menos conforme a necessidade. Porque o tecido branco, na verdade branco ele só tem um nome, né? Então ele é muito colorido. E eu posso fazer o contrário, aqui foi partes que eu deixei um pouco mais esfumado, né? Eu pus a cor e esfumei um pouco mais. Tem alguns locais, eu sempre coloco a cor e esfumo. Tem alguns locais que eu coloco a cor e deixo ela um pouco mais acentuada, porque às vezes ficou igual que aquele desenho que tinha aqui, ó, sumiu. Então eu faço ele de novo com a tinta, é uma forma assim com duas pontas quase triangulares, né? Que tem aqui nessa parte. Então eu defino novamente essas partes, colocando pinceladas, né, bem suaves e diferenciando um pouquinho a cor. E ao lado desse lugar que eu acabei de pincelar também, acabei de marcar o mais escuro, eu ponho uma cor um pouco mais clara. E quando se trata de branco, a gente tem que ficar muito atento à temperatura. Temperatura é o que diz respeito se a cor predomina vermelho ou amarelo ou laranja, ou se predomina azul e até mesmo verde. Então aqui eu tenho aplicado algumas cores ligeiramente quentes, né? São tons um pouquinho alaranjados, um pouco amarelados, que refletem a cor do rosto dela. Porém, na virada, na borda do tecido, vamos dizer assim, eu tenho uma tonalidade um pouco mais azulada. Então eu coloquei azul. É uma cor com um pouquinho de predomínio de azul. E da mesma forma, né? Ponho a tinta, limpo bem o excesso da tinta do pincel. Essa quantidade de tinta é em pequena quantidade, é uma pequena porção só. Depois, com o pincel sem tinta, eu venho esfumando, criando, dessa forma eu crio pequenas diferenças. Igual aqui tem um pequeno claro, e essas pequenas diferenças são assim, às vezes seria bem difícil consegui-las logo no primeiro preenchimento. Então não tem como, né, eu trabalhar todos esses detalhes logo de cara, né? Às vezes é porque até tem, mas às vezes não dá. Porque tem alguma parte que a gente tem que esfumar e no esfumar a cor perde. Então essas pequenas diferenças, ó, tipo mais quente, fazer um formato, colocar uma cor um pouco mais clara, sempre eu posso fazer, aplicar. Lembrando, ainda com a tinta molhada, não espere secar, porque se esperar secar, acho que até dificulta um pouquinho. E já faço essas partes. E aí os pincéis conforme o local, né? Aqui nessa área, por exemplo, ó, tem uma série de variações, tipo um pouquinho mais vermelho na base. Aí eu já utilizei um pincel menor e redondo, ou seja, um pincel para detalhe. Deixei ele um pouco mais vermelho. Lá chegando no topo é mais escuro, no topo daquela sombra, né? Porém é um mais escuro, ligeiramente cinza, então eu pus mais azul. E entre esses dois tons eu vejo uma luz refletida, né? Que é ligeiramente quente. Então eu pego um tom aqui, né? Não de pele ainda. Eu pego um desses tons e acrescento vermelho e amarelo. Sempre com aquele processo de pôr a cor, analisar, nossa, eu acho que ficou muito passou, então passou assim no ponto de vista do escuro, pega a próxima. Por isso que é interessante ter a escala de valores, né? Eu pego a próxima e clareio um pouquinho ali. Então esses processos me deixam, né, me facilitam fazer isso. Uma coisa que eu já tenho que antecipar, que é escurecer um pouco a borda. Esse traço aqui eu não posso deixar ele muito remarcado. Tenho que pegar um pincel redondo e vir aqui ao longo dele e fazer uma espécie de linha bem discreta, né, bem fina, de fora a fora, isso em toda a sequência, né? Só que essa linha vai ficar bem disfarçada. Eu pego o pincel e disfarço ela aqui. Agora que eu comecei a disfarçar, né, com o intuito de disfarçar, vi que a cor começou a subir mais do que devia. Então eu sujo o pincel de branco e empurro de volta. Então sempre eu tenho que pensar se a cor eu estou controlando ela ou não, né? E isso, né, eu vou fazer um pouco da parte das sombras também, para a gente perceber que
Isso também acontece nas sombras. Eu só preciso ficar atento com a ilusão de ótica, porque principalmente nas sombras, né? Quando eu quero clarear um tom, se eu colocar passar do ponto e deixar um claro muito claro, ele pode soar como artificial. Nas sombras, eu não vou geralmente colocar tons assim muito mais claros. Eu fico na escala ali, eu fico nos tons médios, né? Nos tons intermediários. Dificilmente eu coloco mais branco. Não, mais branco não. Branco não coloca mesmo, né? Mas dificilmente eu coloco mais claro de todos. E mesmo se eu colocar, que é o primeiro da lista aqui, né? Esse é o primeiro da escala antes do branco, eu vou colocar de forma bem superficial, ou seja, para ele não mesclar muito com a base e ficar bem superficial na pintura, só a fim de criar uma determinada textura, uma determinada diferenciação de cor, alguma coisa do tipo. Isso é nas partes escuras e, mais uma vez lembrando, nas cores, né, nas partes que representam luzes refletidas. Então pego o óleo, né, molhei um pouco o pincel, não encharquei muito, um pouco de vermelho e um pouco de amarelo. Você vê que é uma cor parecendo um pouco uma veladura, né? Que é quando a gente dilui a tinta, porque eu já tenho aqui muita tinta. E para essa tinta pegar, ó, ficou muito claro. Para essa tinta pegar por cima da outra, eu não posso pôr uma quantidade muito pastosa, muito cheia, né? Na verdade, se eu fosse pôr pastosa, só se fosse na luz mais intensa, né? Que é aquela tinta em mais quantidade, né? Nas sombras, as cores geralmente são um pouco mais lisas do que na luz. Então, vem aplicando essas pequenas pinceladas de cores, criando algumas variações, ó, que às vezes não foram possíveis de fazer lá naquela primeira etapa de preenchimento. Aqui o laranja também praticamente puro. Aí eu ponho a cor, fica um pouco mais viva, né? Até porque na primeira vez que eu trabalhei com as cores, acaba que elas não ficam assim essa cor tão assim um pouco mais viva, porque estava misturando com a base, né? Ficava esfumada. Então agora essa segunda etapa, essa pincelada por cima serve com esse intuito da gente criar essas pequenas variações das cores. E por último agora, né? Eu estou falando um pouquinho de cada coisa, né? Mas essa questão do retoque, ela é sempre constante, né? A gente volta meio que assim em tudo, né? Não vou voltar em tudo aqui, porque não dá tempo mesmo, né? Fica muito extenso, mas só para ter uma ideia do que é feito nesses acabamentos. Aqui eu troquei um pouquinho de cor, né? Tava muito frio, tava muito azul, coloquei uma corzinha um pouquinho mais quente e até inclusive dando uma clareadinha nessa parte, ó. Mas é importante lembrar que esse formato que já estava, né, mais ou menos estabelecido. Se é uma área, se é uma cor escura, né, para colocar, e se tivesse tudo branco, eu teria um pouquinho de dificuldade para colocar essa cor aqui. E a pincelada é extremamente curta, a força é extremamente suave, né? Algumas coisas que eu percebo, tipo, essa linha aqui ficou muito cinza, né? Muito fria, muito escura. Então, coloco um pouquinho de claro, já clareio, e coloco um valor, ó, que seja um pouco mais quente para tirar um pouco daquela borda cinza mais frio, né? Então, lembrando, sempre é uma questão de utilizar da temperatura da cor, né? O branco tem muito disso, de aspectos frios e quentes. Inclusive o grão final, né, vamos dizer assim, que são os empastos, eu pego um pincel um pouco maior, né, esse provavelmente um número 14. Eu vou usar aqui pinceladas, eu vou pegar o branco, aqui embaixo eu pus um pouco mais de branco, né, para ficar limpinho. Um branco frio, é aquele branco que eu misturo uma pequena porção de azul. E aí, em alguns lugares, eu vou dar pinceladas desse branco frio.
Ou seja, a base ficou basicamente toda preenchida com brancos, né, ligeiramente amarelados, ou seja, tons quentes. O branco puro, né, ele já ainda mais assim, o branco puro, ele é neutro, mas assim, quando ele foi misturado com os outros tons aqui, ficou assim, ligeiramente quente, né, porque estava misturando com os outros tons. Então agora é esse processo, ó, de em alguns pontos, geralmente onde a luz é mais intensa, né, onde os brilhos são mais intensos. Isso às vezes alguns locais que sugerem mais, dependendo da direção que a luz bate, né? Igual aqui, o tecido se dobrou e recebeu mais luz. Então aqui é um ponto que eu posso pôr. Aqui também é outro ponto. Então a gente percebe como que dá uma pequena diferença um pouco maior do que o normal, do que o habitual, né? Do que se colocasse somente o branco. E todos esses detalhes são feitos nesse momento, né? Agora de acabamento, lembrando que aproveitando a tinta ainda úmida. E tem muitos pontos que eu vou só trabalhar com pincel sem tinta. Tipo, dessa linha aqui, que ficou muito separada, na foto eu vejo uma série de interseções aqui, né? De linhas que saem, de sombras que saem dessa. Então, vem com o pincel sem tinta, encostando na sombra e puxando ela. Então, com isso, eu consigo formar alguns desenhos, né? Que tenha com características diferentes. E se dentro dessa mancha, igual dentro dessa mancha aqui, eu tenho pequenas variações, eu vou também colocando variações. Aqui é um pouco mais escuro, aqui também é um pouco mais escuro e aqui também é um pouco mais escuro. Aqui também é e aqui também é. Então eu faço assim, eu coloco todos os escuros que eu percebo que são semelhantes, até para aproveitar o pincel sujo com a mesma cor, né? E logo em seguida eu venho esfumando, ou seja, limpo o excesso de tinta do pincel, venho com o pincel sem tinta, disfarçando, mas com cuidado para esse disfarçar não virar sumir com essa cor, né? Aqui de novo o pincel chato, eu faço aquela faquinha, vou encostar e puxar, porque aí onde eu encosto fica um pouco mais grosso, a pincelada mais larga, né? E onde eu saio fica mais fino. Então tem muito esse processo assim de dar essas pinceladas por cima da tinta ainda úmida. Lembrando que isso é o terminar de uma pintura, né? O terminar de uma etapa. Dificilmente a gente fica completamente satisfeito, mas a gente tem que saber um momento certo de parar, porque senão começa até mesmo a estragar, né, o que já foi feito, né? Eu tenho sempre isso comigo. Eu falo para os alunos que me perguntam, quando que eu tenho que parar? Quando você perceber que está começando a estragar. Então é o momento certo de parar. Aqui o empasto, um empasto de azul com branco, bastante tinta, né? Essa parte mais lateral do rosto é a mais clara de todas, né? Então, onde a luz chega primeiro. Então, são partes onde o branco deve ser mais carregado de tinta. Inclusive, assim, um pequeno empasto mais carregado mesmo, né? Com a tinta uma quantidade maior, né? Igual aqui, por exemplo, eu coloco assim, ó, muita tinta, né? E fica um pouco uma pelota e eu venho esfumando, ó, que é dando pequenas pinceladas e esfumando essa cor para chegar dentro de uma naturalidade aquela cor que foi colocada. Se caso estragar para o outro lado, né, igual que encostou no escuro, eu venho com o pincel pequeno a fim de tirar essa parte. Só antes de parar mesmo, né, que para poder avançar para outras partes, eu só vou colocar aqui o azul da Prússia, que é aquele azul mais escuro, e eu coloco um pingo de vermelho cádmio claro, que é o laranja mais escuro aqui, só para ele perder aquela característica de muito azul, né? Da gente perceber muito azul. Isso faz até com que ele fique um pouco mais escuro, se é que tem jeito do azul da Prússia ficar escuro, né?
O que é interessante fazer agora? Porque eu não vou fazer o fundo da pintura agora, pelo menos não todo, né? Pelo fato de poder colocar aqui a paleta, né, presa na própria tela aqui, para que você que esteja assistindo o vídeo perceba melhor, né? Veja com mais clareza. Opa, peguei o azul errado aqui, é só o da blusa. Veja com mais clareza consiga perceber a paleta, né? Mas o porquê que eu estou fazendo essa parte aqui para explicar um pequeno detalhe? Porque é importante que quando eu faça esse fundo, mesmo que eu não vá fazer o fundo todo, mas eu vou fazer pelo menos o fundo que encosta no tecido. Eu já vou explicar agora o porquê. Deixa eu só preencher esse fundo todo aqui em volta, né? Realizado esse fundo, aí algumas observações que eu gostaria de dar aqui, né, para você que vai preencher algum fundo assim constante, muito grande. Evite pôr a tinta muito rala, muito diluída, porque senão, principalmente cores escuras, quando você passar, vai ficar claro. Então, passe a tinta um pouco encorpada, mas não muito a ponto dela ficar empastada demais. E para fazer essas bordas pertinho do tecido, utiliza um pincel assim que se agrupe o máximo possível, faz aquela faquinha e vem com o pincel chanfrado, chegando de quina. Você pode até virar a tela ao contrário, né? Tipo de cabeça para baixo, para fazer essa quina, né? De uma melhor posição que for para você fazer, né? E onde você for terminar, igual aqui, vou parar e não vou completar todo o fundo. Se caso você for fazer alguma coisa semelhante a isso, faz isso, ó, esfrega um pouco a cor aonde você vai parar de pintar. Esfrega um pouco o pincel, né? A fim de tirar aquela divisa, porque dessa forma fica mais fácil depois de seco você vir com a tinta e fazer a transição, quando você já tem isso, do que essa divisão aqui muito acentuada. Inclusive já até aconteceu que com alunos do ateliê de pintar um pouquinho mais grosso de tinta e secou, vai fazer a outra parte, vê-se um pequeno relevo entre duas cores. Então esse é um fator importante. O outro é esse, ó. Sabe na divisa dos dois tons? Tem que aproveitar que as duas tintas estão molhadas, por isso mesmo que eu já fiz o fundo agora, para poder fazer isso, ó. Eu venho esfumando, ó, com o pincel, com pinceladas bem curtas entre uma cor e outra, a fim de retirar aquela diferença um pouco acentuada. Como o azul é uma cor predominante, mais forte do que a cor do tecido, da cabeça, se for necessário, eu volto aqui na parte da cor do tecido, né, que são os valores mais baixos da escala, e recoloco e esfumo, faço esse processo de esfumar, colocando esfumando com essa cor, né? Então a gente já percebe a diferença dessa parte baixa com essa de cima, o quanto que faz a diferença, né? Que dá esse aspecto mais natural, de eu não ter, porque senão, se a gente não fizer isso, o que parece é que recortou a imagem e pregou, principalmente nas sombras. E isso tem que acontecer também na parte iluminada, ou seja, na parte clara, precisa, só que ainda com mais cuidado, né? Porque branco, né, com esse cor azul escuro, quando eu misturo os dois, vai ficar um pouco azulada a cor. Então eu tenho que buscar dar uma pequena empurrada no branco e sempre, a cada pedaço, eu volto e limpo o pincel. Vai ter alguns lugares que pode borrar, né, a cor, que essa tinta branca pode ficar ligeiramente azulada, igual aconteceu do fundo, né, do azul entrar. Se isso acontecer, a gente vai lá na cor clara, suja o pincel com a cor clara e empurra de volta. Só que lembrando de deixar
um pouquinho disfarçada essa divisa, ou seja, eu busquei preencher as duas cores bem encostando uma na outra, lado a lado, mas aí depois se eu tiver conseguido encostar esse pincel bem no meio, aí eu vou conseguir esfumar. Então, se na etapa inicial, se eu tiver preenchido as duas cores de forma bem que uma encostasse na outra, então aqui eu vou ter mais facilidade. Se tiver ficado uma pequena distância entre as duas, aí é um pouquinho mais difícil de criar esse esfumado. Isso é um detalhe muito importante que gera um aspecto bem natural, assim, bem realista mesmo. A gente pode perceber, não sei se está dando para ver aí a diferença dessa parte que está com esse esfumado, dessa outra parte que não está com esse pequeno esfumado. Não é o que parece que fica com um aspecto meio que recortado, né? De recortou e pregou. Então, mais uma vez, eu vou usar aqui um tento para não encostar na tela, né? E vou aqui no meio, pinceladas extremamente curtas, esfumando entre uma cor e outra. Aí, em alguns lugares está acontecendo do azul encostar, né? Também eu limpo o pincel bem. É uma questão de uma prova de paciência aqui, né? E de cuidado. Pego o branco aqui de novo. Branco, assim, equivalente àquela cor da base, né? Se, por exemplo, aqui eu estou lidando com cores mais escuras, agora nessa parte final, então já tem que pegar as cores equivalentes. O valor equivalente, né? Opa, o azul começou a entrar no branco. Vamos empurrar de novo. Volta lá para o seu lugar azul, não é para você descer aqui no tecido. E agora só mais uma beiradinha, o tecido ficou mais escuro, então tem que esfumar com a cor um pouco mais escura. Lembrando, você que está em casa, vai fazer um trabalho assim de esfumar a imagem com fundo, pode virar a tela em várias posições, né? Para fazer isso com mais facilidade. De uma forma que fique mais cômoda, né? O movimento. Então, mesmo na área de mais claro para a diferença do fundo, faço isso. Aqui não tem jeito, eu tenho que entrar com a cor mesmo, né? Com o azul aqui, para dar essa entradinha. Mas depois eu pego a cor do tecido de novo para esfumar de volta. Ixi, o azul entrou onde devia, então volta azul. Vai mais tinta branca, né? Ou cinzas aqui, da escala. Isso, agora sim. É uma cautela muito grande, né? Se achar que o pincel está grande, utiliza um pincel zero para fazer esse acabamento. Bom, então é isso. Vou parando por aqui, né? Porque a parte do tecido é basicamente isso. Se tiver algum detalhe ainda, eu procuro dar uma olhada, tipo esfumar também entre uma borda e outra, trabalhando com pincel sem tinta. Mas aquilo que eu tinha falado há pouco, da gente saber o momento de parar também. Obrigado por acompanhar até no final de mais uma aula. Valeu aí, obrigado a você que tem comentado, curtido, compartilhado, isso ajuda demais o crescimento do canal. E a gente vai se encontrar aí na próxima aula, onde eu dou continuidade a essa pintura. Valeu, um grande abraço e até a próxima.